Olá, modistas, sejam muito bem-vindos ao canal Fada da Costura Infantil. Eu sou a Diva. E hoje eu estou aqui para costurar com vocês uma linda bermudinha infantil, uma bermuda social. Vamos costurar para os meninos. E antes que eu me esqueça, se inscrevam no canal para que eu continue postando toda semana coisinhas incríveis. Eu tenho cortado meu cós 2 vezes, já colei em entretela. Tenho cortado também minha braguilha e eu já cortei também o meu pertingal. Esse aqui é o meu bolso. Eu cortei 2 vezes. Detalhe que eu já overloquei todas as minhas peças. Aqui é a minha frente, que vai levar 2 preguinhas na cintura. Já estão marcadas. E aqui é a minha braguilha. Aqui é a minha costa, cortada 2 vezes. A minha costa vai ser com elástico na cintura. E vamos começar a nossa peça? Vamos começar na frente marcando pique com pique. Eu vou marcar o pique com pique e vou marcar aqui o comprimento da minha preguinha. E vou costurar. Vou fazer a mesma coisa com a segunda preguinha. É o mesmo processo, juntar pique com pique, colocar na máquina, marco o meu comprimento. Se eu não quiser furar a peça, eu tenho que marcar aqui na hora. Eu até prefiro marcar para não deixar furo na peça. Vou virar minhas preguinhas para o lado do bolso. Mas para menino, você também pode virar as preguinhas para o lado da braguilha, que também fica muito bonito, até mais sociável. Agora eu vou montar o meu bolso. Eu vou costurar o meu bolso com uma costurinha. Depois eu vou virar e colocar o famoso pespontinho, que eu gosto muito de colocar por dentro no acabamento das peças. Este tipo de pespontinho eu geralmente coloco na maioria das minhas roupas. Facilita na hora de dar o pesponto principal. Agora eu vou dar o acabamento do meu bolso. Eu vou dar um pesponto que vai ser a largura da sapatilha. É o meu acabamento do bolso. Eu viro e fecho o fundo do meu bolso. Eu dou essa costura na lateral para facilitar na hora de fechar a lateral. O meu bolso está fixo no lugar. E prego também o bolso na parte de cima, junto ao cós. E neste pedaço eu vou colocar um passador em cima desta prega. Agora com a minha frente pronta, tá na hora de pregar o zíper no lugar. Agora tá na hora de colocar a braguilha no lugar. Eu vou pegar minha braguilha, vou colocar aqui em cima da minha frente e vou dar a costurinha até a altura daquele pique que eu coloquei, ou seja, na altura do comprimento do meu zíper. Agora, no acabamento da braguilha, o meu famoso pesponto interno. Eu nivelo aqui em cima, no começo da braguilha, as minhas 2 partes da frente, para não ter problema na hora de colocar o cós. Eu vou costurar até aqui, até essa costurinha. Eu vou pegar do começo do meu gancho até aqui, o comprimento que eu encontrando de elástico, costura com costura. E com a ajuda de um agulhão, eu vou enfiar o elástico dentro do túnel.
Eu Vou dou fazer 1 centímetro de 3 distância para vezes, começar a minha costura. alfinetando Aí eu no vou começo finalizar na do costura da elástico, braguilha. deixando marcado com alfinete, não vou costurar de imediato. Aí agora aqui, olha só, E tá também pronta a na minha braguilha, finalização. né? Essa parte de baixo eu vou virar 1 centímetro em cima, na altura da cintura, e aqui embaixo eu vou virar só meio centímetro, para ficar um pouquinho transpassado a braguilha para colocar o pertingal. Tem que ter essa distancinha para que o zíper fique com acabamento bem legal, sem ficar aparecendo quando fechar. Eu vou costurar o meu zíper na braguilha, para ele ficar fixo na braguilha. Depois é que eu vou e coloco ele na bermuda. Agora eu venho e encaixo essa parte aqui em cima do zíper, né? Se Aqui você em tiver um cima eu elástico coloco da com 1 largura do teu centímetro. cos, coloque um Embaixo eu vou elástico largo. colocar Mas com se você não aquela tendo o elástico, esse distanciazinha é que um eu marquei, recurso que aquele dá muito meio bem para usar, centímetro, eu vou tanto dobrar nessa a bermudinha, nesse pontinha que tipo vai de encaixar bermuda, para quanto em qualquer costurar e outra coisa finalizar o que zíper do você lado não daquela tenha um pontinha. elástico largo da largura que você queira. Faça túneis de elásticos e enfie os elásticos do tamanho que você quer na tua peça. Esse pedacinho aqui, ó, é nesse pedacinho que a dobra não é com 1 centímetro. Nesse pedacinho, ela é com meio centímetro. Repare bem que agora não tá na direção da costura do fechamento do gancho, tá naquela costura que ficou saliente para dentro. Agora eu vou alfinetar a braguilha por cima desta parte para poder prender novamente o meu zíper. Caso prender o zíper e dar o pesponto. Já que tá certinho, agora eu acerto ele, venho e alfineto ele para me facilitar. Eu dou um pesponto na beirinha Agora eu venho da deste costura lado do e vou cos. prendê-lo na Toda vez que eu braguilha, passar sobre o antes de vir elástico, eu vou dar um pespontando retrocesso ele do para lado ele ficar externo. firme no lugar, porque ele vai ser aparado. Aqui é meu Eu acabamento retiro lateral. meus Esse alfinetes. acabamento eu E acabo dando aí uma segunda já tá costura pregado, sobre o né? elástico. Agora eu E tenho que ver novamente esse eu transpasse. dou O que retrocesso acontece? toda vez que passo na direção do Aqui em elástico. cima, olha esse Eu tô transpasse. descendo com Ele o não fica pesponto da bem na largura beirinha, da ele tem que sapatilha, ficar porque é o um acabamento da pouco lateral da sobre a minha outra bermuda. parte, para que quando o zíper for pespontado, ele não fique assim, uma coisa meio aparente, aparecendo. Ele tem que ficar sobreposto numa partezinha do tecido do outro lado. Ter essa distância. Essa distância é normal que se tenha, não é normal não ter. Outra coisa, para que na hora que você for pregar o cos, não fique aquele cos que um lado está mais alto do que o outro, você tem que deixar essa direção aqui, ó, certinha, bem niveladinha, na mesma alturinha. Vou fazer uma bainha Dessa aqui tem que ficar na mesma direção para que não cometa esse Eu erro. alfinetei essa barra todinha da largura que Claro, eu porque gostaria de fica fazer minha melhor. bainha. No caso, 3,5 cm. Agora, Eu não para teria marcar o meu necessidade zíper, desse o que eu overlock que faço? eu A minha fiz. largura da minha Não braguilha. preciso do Eu acabamento, pego a minha já que fita e essa marco a parte vai largura ficar que eu por quero. dentro da bainha. Eu peguei um agulhão, né, e venho Agora eu vou costurar com fazendo a largura uma de uma marcação. sapatilha, É uma que é o que eu marcação preciso assim, aqui nessa tipo, barra da minha bainha. transparente. Ela não vai ficar vincada, porque se eu usar um giz vai ficar marcado e vai ficar chato de sair. Aí eu venho vincando e vai ficar assim, uma sombrinha. E em cima daquela sombra, dessa sombra que eu tô fazendo com esse agulhão, é que eu vou passar a minha virando, costura. sempre com o cuidado de deixar ela por igual com a mesma largura, 3,5. Não vai dar para ver direito, mas tem um vincadinho aqui de leve. E em cima desse vincadinho que eu vou fazer minha costura. Estou usando bitola, mas tem uma marcaçãozinha aqui, ó, nessa direção que eu tô conseguindo ver. É nessa marcação aqui que eu vou costurar.
Eu deixo o tecido bem niveladinho, aí eu venho, coloco a minha sapatilha e venho costurando em cima dessa marcação que eu fiz. Não tem erro. Essa parte aqui de baixo, você deixa ela pro lado de cá, esse lado pertingal aqui, tu deixa ele pro lado de cá para eu não chegar com a costura em cima dele. Ele vai ficar solto. Eu vou prender depois. Aí eu continuo com a minha costura, chego até bem perto da direção dele, levanto um pouquinho. Um retrocesso pequeno, que eu tô dando uma finalizada. Só que aí eu levanto a agulha, eu vou chegar aquela partezinha que eu cheguei para a lateral, eu chego ela de volta para dentro É e assim costuro que sobre fica ela. por dentro. Olha só, eu voltei ela para o lugar. Olha, Agora eu vou costurar tudo sobre embutido. ela. E ela vai ficar firme nesse restante de pesponto Aqui está a que eu nossa dou na minha bermuda braguilha. social infantil. Um outro pedacinho de retrocesso em cima do que eu dei e finalizo. Nossa bainha virou. Que depois vai eu dar uma posso colocar uma passadinha, ela vai mosquinha ficar ali para toda fazer o viradinha pra acabamento. cima. É algo bem assim suave. Uma barra Agora italiana. olha As só minhas minhas freguinhas frente. aqui. O zíper pelo lado de cima, como ele fica Meu assim. bolsinho lateral. Meu pesponto Agora ele aqui pelo largura avesso. da sapatilha. Eu posso pegar essa pontinha aqui e dar uma costurinha nela para deixar ela presa, para ela não ficar virando igual eu fiz aí. Dou um arrematezinho e finalizo. Aqui no meio eu vou colocar um passador, que facilita se a pessoa quiser usar cinto, realmente vai Tá aqui, segurar ó, na nossa costa. frente tá pronta. Agora nós vamos colocar o cós. Mas antes, ó, já vou deixar o passador preparado para colocar o passador na nossa peça. Meus passadores no lugar antes de colocar o cós. Agora Aquilo eu pego que meu eu falei cós aqui com de uma deixar isso reta aqui, ó, e costuro ele certinho. de fora Ficar aqui para certinho dentro. para não Costuro correr ele o risco de pelo ficar avesso. torto, que ficando torto assim, fica feio. Faço a mesma coisa Quando o cós dos fica dois assim, é porque lados. ele não foi costurado na direção certa. Não é certo ele ficar muito em cima, nem muito embaixo. Ele tem que ficar assim, niveladinho. Agora repare bem aquilo que eu falei do cós. É isso aqui, essa linha contínua, que dando certinho aqui, é só dobrar certinho, que vai sair o nosso cós na direção certinho. Muito bonitinho. É esse detalhe. Facilita a nossa vida. Para não ficar torto assim. Um cós torto assim é um cós feio. Se a costura tiver tudo certo na frente, quando você costurar com 1 centímetro, vai ficar nivelado e, consequentemente, você vai fazer um cós que vai ficar certinho na mesma divisa. O cós vai ter 3,5 centímetros de largura. Eu vou pegar agora aqui e vou marcar 3,5, vou dobrar e vou colocar uma costura. Com minha fita métrica e meço 3,5. Costuro. Confiro para ver se está certinho. Isso tem que fazer dos dois lados, conferir a largura. Vou virar, acertar o meu cós, vou vir no avesso e vou passar assim a mão, a tesoura, para deixar a costura batidinha, para não afofar na hora que eu pespontar o meu cós. Aqui eu vou dobrar com jeitinho para fazer um cantinho nessa dobra para ficar com acabamento bem bonitinho na ponta desse cós. Acabamento aqui. Quanto mais certo ele estiver, mais fácil fica para pespontar. Meu passador já está no lugar. Marco 3,5, 3,5, 3,5.
Agora eu vou vir dando o pesponto da minha peça. Eu vou fazer isso dos dois lados, é o mesmo processo do cós, dos dois lados é a mesma coisa que eu vou fazer. Viu? É esse acabamento aqui. É desse jeito que tem que ficar para o cós estar bem bonito. No meu passador, eu faço uma costura com centímetro abaixo do cós, viro ele e venho e termino de finalizar ele na parte de cima do cós. E com isso, eu termino a minha frente. Agora eu vou chegando e vou colocar o traseiro, vou colocar a costa. Eu tenho um pique aqui, que eu piquei, tem um pique aqui. Esse pique aqui é o pique dessa dobra aqui. Eu vou alfinetar a minha lateral e vou costurar dos dois lados. Alfinetei as laterais. Vou costurá-la para depois fechar meu gancho. Fechei meu gancho costa. Deixei um pedacinho aqui aberto do meu gancho costa. E eu também tenho um pedacinho aqui do meu gancho frente aberto, porque eu gosto de fazer isso aqui. Eu fecho minhas entrepernas e depois fecho meu centro do gancho. Agora eu fecho aqui no meu gancho. Posso dar um pesponto daqui até lá atrás. Repare bem, para o pesponto ficar na beirinha, eu controlo esse ladinho aqui, encostando aqui, aí o meu pesponto fica na beirinha. Eu não tenho elástico de 3,5 cm. Eu vou fazer a costura, vou passar, deixar 3 túneis e dentro dos três túneis eu vou passar este elástico aqui. Dobrei, vou vir marcando com a fita até chegar do outro lado e depois começar a fazer as canaletazinhas que será para colocar o elástico.
Na minha máquina, eu regulo essa distância aqui, que eu estou fazendo por essa valinha aqui. Ela é quem está regulando aqui. Ou então, eu poderia colocar um acessório.
Cheguei ao final desse vídeo de costura dessa bermuda. É uma costura, assim, bem prática. A maior dificuldade que o iniciante vai encontrar aqui, na verdade, é o zíper. Convém olhar-se mais de uma vez, fazer um treino. Chegamos ao final dessa maravilhosa bermuda para meninos e eu fico muito feliz de ter tido vocês aqui comigo. Muito obrigada pela presença. Conto com vocês num próximo vídeo da Fada da Costura Infantil. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, gente.